Como diria um recente comercial de TV que eu vi há pouco tempo atrás, para Bolsonaro, o fim está próximo. Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter esse canal. Pois bem, meu povo, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República, compartilhou com seus contatos um texto que dizia que o Brasil era ingovernável sem conchavos políticos. Ou seja, o Bolsonaro só confirmou aquilo que a gente já sabia. O problema é que ao invés de ele estar empenhado nessa pauta de reforma política, por exemplo, ele está empenhado em outras pautas. E o mais interessante disso tudo é que ele não se contenta só em já estar na merda, continua fazendo um monte de besteira. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, está ao lado até o pescoço, a qualquer momento se comprova aí tudo que a gente imagina sobre ele. Ele vai para os Estados Unidos, chega lá nos Estados Unidos e se descobre, por exemplo, que ele não foi convidado para o evento, que ele se convidou para o evento. Também não se sabia que ele ia visitar o Bush, ou pelo menos ele não tinha comunicado corretamente ao Bush sobre a visita. Falou que nós da educação que fomos para a rua protestar somos idiotas. Falou que a gente não sabia, por exemplo, quanto era 7 vezes 8, que é 56, só para você ficar sabendo, tá bom, Bolsonaro? Diz que a gente não sabia a fórmula da água, que é H2O, e a fórmula da destruição é B17, e disse também que a gente era um bando de imbecil e idiota útil. Eu poderia até dizer, Bolsonaro, que seu eleitorado também é idiota útil, que seu eleitorado é imbecil. Porém, eu estaria mudando o contexto do idiota útil, que o Lênin quis dizer, e eu não sei se seus eleitores são imbecis, porque muitos votaram em você porque quiseram. Muitos votaram em você porque quiseram. E outros sim foram imbecis, foram enganados. Mas quem estava na rua protestando no dia 15 não era imbecil, não. Quem estava na rua protestando era estudante. Quem estava na rua protestando eram professores. Ah, Carlito, mas tinham partidos políticos, tinham representantes de sindicatos. Bom, o espaço é democrático. Tanto que em São Paulo o Arthur Duval apareceu lá também para questionar lá as manifestações. Tinham sindicatos? Tinham. Tinham partidos políticos? Provavelmente sim. Aqui em Aracaju, por exemplo, eu não vi bandeira de partido político. Eu vi bandeiras, por exemplo, de centrais sindicais. Vi a bandeira da CUT, por exemplo. Vi a bandeira do Sintufes, que é o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Sergipe. Vi também o pessoal da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Mas não vi bandeira de partido. É óbvio que tinham lideranças partidárias presentes. Por quê? Porque as manifestações são públicas e qualquer indivíduo pode ir. E durante o protesto lá, várias pessoas falaram, representantes de centrais sindicais, estudantes falaram, professores falaram. Eu não quis falar por um motivo bem simples. Naquele momento ali, o foco eram as categorias que estavam ali. Então, mesmo eu sendo professor, eu preferi deixar os protagonistas que estavam ali no movimento falarem. Eu não queria aparecer, oh, eu sou youtuber aqui de Sergipe, tá? E eu vim falar, não. Eu preferi não fazer marketing do meu canal publicamente lá com discurso, porque eu fiz foi fazer alguns vídeos com pessoas pontuais, dizia que eu tinha um canal na internet, né, mas não dizia nada de questão de quantidade de inscritos, para não ficar parecendo que eu tava, olha, eu tenho 100 mil inscritos. Não, eu falava que tinha um canal que combatia as maluquices do governo Bolsonaro e do ministro da Educação, se alguém poderia participar, e chegava a pessoa, abordava, explicava, a pessoa quero, aceitava, eu gravava. Mas não tinham vagabundos lá, não tinha vagabundo. O Nando Moura até apelou, dizendo que os protestos do dia 15 de maio foi Lula livre. Aí me mostra uma foto, que é essa foto que vocês estão vendo aí na tela, que tem uma faixa do tamanho do mundo falando sobre educação e uma faixinha pequenininha falando sobre Lula livre. Mas o que é que o cara diz inteligente que o Nando Moura foca? O Lula livre. A pauta é a educação, Nando Moura, mas o protesto é aberto. Agora é óbvio que tem representantes da esquerda nesses protestos e pautas como, por exemplo, a reforma da Previdência vão ser lembradas, a prisão do ex-presidente Lula também vai ser lembrada por alguém, mas o foco que você pegou, tanto que se você vê os cartazes que tem em volta, só tem aquele cartaz que você mostrou ali que tem lá Lula livre. O resto do foco é educação. Ah, mas cara, você acha certo? Eu não acho errado. A manifestação tem o foco que é educação. E cada um vai para lá defender a educação e as pautas que acham também inerentes. Tem gente que acha que além da educação, a pauta do Lula livre é interessante. Tem gente que acha que além da educação, a pauta da reforma da Previdência também é importante. Eu inclusive assinei lá um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência.
A gente tem de respeitar o movimento do Moura e não distorcer. Porque o que você basicamente quis dizer é que o movimento era o movimento Lula livre. Eu até fiz uma pesquisa com a ajuda de uma seguidora aqui, né, a Denise, que é jornalista, me ajudou a fazer um fact-check das mentiras que o Nando Moura falou. E muito em breve, por esses dias, a gente vai estar fazendo um vídeo aqui, ao vivo, uma live, onde eu leio todas as informações e com as fontes mostrando que o Nando Moura fez lá, mais uma vez, foi deturpar as informações. Mas vamos voltar aqui para o texto do Bolsonaro. Bolsonaro compartilha texto que classifica país de ingovernável fora dos conchavos. O presidente enviou para próprios contatos mensagem que remete a pressões sofridas pelo governo. Prestes a completar 5 meses de governo, sob o risco de não conseguir aprovar no Congresso a medida provisória que reduz ministérios e reorganiza o executivo, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta sexta-feira um texto em que o Brasil é descrito como um país ingovernável fora dos conchavos políticos. O que é mais interessante é que o próprio Bolsonaro fez conchavos políticos para poder se eleger, fez conchavos políticos para poder apoiar o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Então, o que é que ele está achando estranho disso? Ele poderia se negar a fazer. Ah, mas é ingovernável. Sim, por que ele quis entrar então, se ele sabia que era ingovernável? Porque quando a gente estava do lado de cá dizendo que precisa se fazer uma reforma política, ele só dizia que não, que o problema do país era o PT, que o PT que era o ladrão, que tirou o PT e tirou tudo. Não, o problema da corrupção no Brasil é estrutural. Eu fiz vídeo ano passado falando sobre isso, provando, por exemplo, que a corrupção não nasceu com o PT. E mesmo assim, o que a gente escutava do Bolsonaro e dos apoiadores dele era o famoso jargão, né? Não, tirou o PT, acabou com a corrupção, PT nunca mais. Tá vendo como é que funciona agora as coisas quando você tá no poder, Jair Messias Bolsonaro? É um pouco diferente. Tá aqui, ó. O artigo foi escrito pelo servidor público Paulo Portinho, que trabalha na Comissão de Valores Mobiliários. Ao compartilhá-los com seus contatos no WhatsApp, como revelou o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro comentou que tratava-se de um texto, no mínimo, interessante e que a sua leitura é obrigatória. Endossado pelo presidente, o texto apresenta um tom de desabafo sobre as dificuldades de se conseguir governar e encerra com a preocupação de que o governo seja desidratado até morrer de inanição. A ideia principal é que Bolsonaro sofra resistência de corporações e que o Congresso o impede de aprovar medidas. Bom, primeiro que a gente já vê um monte de mentira aqui, porque, primeiro, Bolsonaro não enfrenta resistência de corporações. Os empresários do Brasil estão abraçando o Bolsonaro. Os empresários de fora do Brasil estão abraçando o Bolsonaro. Quem é que apoia o Bolsonaro no Brasil? Roberto Justus, Luciano Huck, Luciano Heng, quem mais? Ratinho, uma galera de empresários no Brasil, Silvio Santos, Edir Macedo, um monte de empresário no Brasil apoiam o Bolsonaro. Então, como é que as corporações estão com a relação de resistência com o Bolsonaro? Bolsonaro foi apoiado pelas corporações. Ele é um presidente, por exemplo, para atender, inclusive, os interesses dessas corporações. Então, como é que vocês querem me dizer, por exemplo, que o Bolsonaro está enfrentando problemas? Não está enfrentando problema nenhum. Seguindo aqui, e que o Congresso o impede de aprovar medidas. O problema é que Bolsonaro cria coisas que são invotáveis. Por exemplo, ele criou agora o decreto que facilita o porte de armas e é inconstitucional. Aí como é que vão apoiar? Porque por mais tosco que seja o Congresso brasileiro, tem político lá que quer ser político de carreira. Então não vai aprovar projeto sem embasamento legal. E seguindo aqui, nas últimas 2 semanas, sucessivas alianças do Centrão com a oposição têm resultado em derrotas do governo no Congresso. O ministro Sérgio Moro da Justiça não conseguiu, por hora, impedir a transferência do Conselho de Controle e Atividade Financeira, o COAF, de sua pasta para a economia, no exemplo mais recente. Descobrimos que não existe nenhum compromisso de campanha que pode ser cumprido sem que as corporações deem suas bênçãos. Nenhuma simples redução do número de ministérios pode ser feita. Corremos o risco de um MP caducar e o Brasil ser obrigado a ter 29 ministérios, diz um trecho do texto, sobre a MP que terá que ser votada até dia 3 de junho para não perder a validade. Ou seja, o problema disso tudo já era previsto. Bolsonaro já sabia que seria assim. Mas mesmo assim ele veio com o discurso dele pronto. E agora ele está vendo como é que funciona. Os conchavos políticos foram feitos por ele nessa eleição. Ele foi apoiado pelas corporações. Tudo que o texto critica, o Bolsonaro foi beneficiado. Então, qual a crítica dele que eu não estou conseguindo entender? Se alguém conseguir entender, e comenta aqui o que é que você acha dessa maluquice do Bolsonaro em dizer que o Brasil é ingovernável agora. Quer dizer, antes era governável, agora não é mais? No próprio texto, inclusive, tem críticas ao PT, como não pode faltar. A culpa é sempre do PT.
O PT sempre é o cão, o demônio, o diabo, é quem atrapalha tudo. Então ele tá vendo agora como presidente que não é bem assim e que ele está sendo vítima de uma coisa que ele mesmo estimulou. Apoio às corporações, conchavos políticos para se eleger e agora tá se ferrando, tá bom? Queria que você deixasse aqui o comentário de vocês sobre esse texto infeliz. E se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!